Olá, irmãos. Aqui é Flaviano. Tudo bem com vocês? Nós vamos falar sobre os princípios batistas que a Bíblia nos ensina, né? Sobre os princípios. E toda igreja tem princípios, né? Toda denominação tem seus princípios. E cada um de nós também temos nossos princípios. E a Igreja Batista ela tem seus princípios. Princípios não são doutrinas. Doutrina é uma coisa, princípios é outra. E hoje vamos falar sobre, vamos ver aqui, o princípio da competência do indivíduo e sua responsabilidade diante de Deus. Agora nós vamos ver o que é princípio e o que são princípios. Princípios são normas ou padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou instituição. No caso aqui, a instituição que é a igreja. Ela tem seus princípios, né? A nossa denominação batista. Ela tem seus padrões, ela tem sua conduta. E princípio, quer dizer, é o início, é a origem de tudo, fundamentos, e cada um de nós também temos os nossos princípios. Muitas vezes esses princípios não são de acordo com a palavra de Deus. E para você conhecer as doutrinas bíblicas, você tem que ter os princípios cristãos. E o que nós estamos falando hoje é sobre o princípio da competência do indivíduo e sua responsabilidade diante de Deus. Então, quando você aceita Jesus, você se torna responsável diante de Deus. E é um privilégio muito grande você ser responsável diante de Deus, porque você agora é alguém competente, né? É um indivíduo competente para assim servir a Deus. Então, os princípios batistas são a autoridade, o indivíduo, a vida cristã, a igreja e a tarefa contínua. Então, estaremos falando sobre a competência do indivíduo, no caso aí, falando do indivíduo, porque o indivíduo é cada um de nós. Nós somos únicos no mundo. Não existe ninguém igual a nós. No caso, só existe um Flaviano. Só existe um Antônio, só existe um Rafael. Então, individualmente nós somos únicos. Por causa disso que a salvação ela é individual. Então, não compete a família salvar alguém ou alguém salvar alguém, mas é você mesmo que procura a sua salvação através de Jesus. Tem um versículo na Bíblia aqui que nós vamos ler. É Atos 2,38 que diz: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus para a remissão de vossos pecados. Então, vou dizer assim, para você se tornar um indivíduo cristão, você tem que se arrepender e crer para ser batizado. Jesus disse, né, aquele que crê e for batizado será salvo. E aquele que não crê já está condenado. Então, para você sair desse já, você tem que se arrepender e crer e ser batizado. Todo aquele que crê, realmente, ele quer ser batizado. Eu acho que uma pessoa que realmente crê em Jesus, ele vai querer ser batizado para, assim, estar mais de acordo com o que a Escritura diz. Porque o próprio Jesus, ele foi batizado. E por que nós não sermos batizados? O ladrão da cruz ele não foi batizado, mas porque não houve tempo para ele. Mas para você que tem tempo, é bom você cumprir essa norma aí que a Bíblia nos ensina de ser batizado para se tornar uma nova criatura. Não é que o batismo salva ninguém, mas o batismo está
Você, quando se batiza, você está dizendo que você crê, você está dizendo que é uma nova criatura. E está dizendo também que você é um novo indivíduo. Um indivíduo agora cristão. Aí você agora vai entender do princípio da competência do indivíduo e a sua responsabilidade diante de Deus. Você se acha responsável diante de Deus? Você realmente já creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Então vamos ver aqui, ó. É a competência do indivíduo e sua responsabilidade diante de Deus. Que é isso, né? Significa que ele pode conhecer a vontade divina por meio da revelação das Escrituras, tornando-se responsável diante de Deus. Isso significa uma responsabilidade individual e direta no seu relacionamento com o Criador, né? Você vai ter um relacionamento com o seu Criador, que é Deus. Então, as pessoas erram porque não tem um relacionamento com o Criador, com o Pai, que é Deus. Então, e as pessoas seguem muitas vezes os seus próprios princípios e não seguem os princípios, né? Esses padrões que Deus colocou no mundo, já colocou determinado. Aqueles que não o seguem, eles não vão ter uma vida assim adequada, uma vida feliz e uma vida próspera, porque não seguem esses padrões, não seguem esses princípios, né? Não seguem essa conduta. E infelizmente muitos se caem em uma conduta irresponsável, não é responsável diante de Deus. Mas você continua sendo uma pessoa responsável por seus atos. Seus atos vão dizer quem você é. Seus atos dirão realmente o que você pensa, o que você é. A sua atitude está revelando os seus pensamentos. E seus pensamentos estão mostrando as suas palavras. Então, a palavra de Deus ela é concernente do que nós somos. Então, Deus deixou a palavra de Deus para nós porque com tantos anos, né, milhares de anos aí que a Bíblia foi escrita, e ela tem tanto valor lá no passado como agora, e sempre terá. Então, o ser humano, ele é o mesmo lá de 3.000 anos atrás, de 5.000 anos atrás, é o mesmo de hoje. Difere em algumas coisas, mas interiormente falando, nós somos iguais. Então, a gente nota isso até nos países, os países diferentes aí, com línguas diferentes, costumes diferentes, mas nós somos iguais. Não há diferença. Então, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso que Jesus veio ao mundo para nos dar vida e vida em abundância. Vejamos aí. Em primeiro lugar, se um homem é competente e responsável, tem de ser livre. Isso quer dizer que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, como um ser racional e moral, capaz de tomar decisões por si mesmo, devendo ter sua própria experiência com Deus, livre de toda interferência externa, amparado apenas pelo exame e estudo das Escrituras. Quando você começa a ler as Escrituras, a entender as Escrituras, você começa a ter outros princípios em sua vida. Então, você é influenciado pelas Escrituras. As pessoas pregam o Evangelho para você, mas é o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar no seu coração para você realmente se arrepender e realmente você crer. Em segundo lugar, a competência indica que cada um deve relacionar-se com Deus por si mesmo, pois essa é a consequência de ter sido criado como um ser distinto, um indivíduo. Por isso, não há salvação por atacado. Você está simplesmente agregado ou filiado a uma igreja, ou por ser membro de uma família cujos membros são cristãos. Como resultado, ninguém é salvo porque foi batizado quando bebê.
apadrinhado por alguém, porque não se pode ter experiência de salvação por apadrinhamento. No discurso de Pedro, no dia de Pentecostes, a conduta foi clara, né? Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. Em terceiro lugar, o cristão tem acesso direto a Deus. Por ser competente e responsável, não necessita de nenhum intermediário humano. Descarta-se a teoria da salvação por apadrinhamento e mediante a intervenção sacerdotal humana, como tal em algumas religiões. Então, é você que tem que procurar a salvação através de Jesus. Então, a salvação não é porque você faz parte, como eu li aqui, né? Você faz parte de uma família que é da igreja que você é salvo. A salvação é individual, é você e Deus. Então, quer dizer que a primeira parte aí que tem que fazer é arrepender-se. Não é porque você... E outra coisa, não é porque você foi batizado que quer dizer que você é salvo. Você é salvo porque é batizado. Não é isso? Você é salvo porque é batizado ou é batizado porque é salvo? Não, o batismo vem depois da salvação. Primeiro a salvação, mas depois o batismo. Porque quer dizer que o batismo, quando você é criança, pequeno, você não sabe de nada. Então a ideia lá é você ser batizado para ser salvo. Não, aí muitos crescem e nem acompanham, nem estão diante de Deus nem nada e são salvos. Não tem condição. Diz que a Bíblia diz que arrependei-vos e crede, né? Arrependei-vos e crede. Então, o batismo é apenas uma experiência que você passa e você jamais vai esquecer, mas é a confirmação daquilo que a gente está falando. Então, é um grande privilégio você ser batizado. Aqui na primeira carta de Timóteo, 2,5 diz: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jesus veio ao mundo para isso, para ser o mediador entre você e Deus. Então, sem Jesus você não tem condições de ser salvo. Jesus um dia disse: crede em Deus, crede também em mim. Muita gente diz que crê em Deus, mas crê em Deus para várias coisas na vida, para ter determinadas coisas, para ser curado, mas para a salvação. Para a salvação só através de Jesus. Porque Jesus disse que ele é um mediador entre Deus e os homens, né? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jesus ele veio aqui no mundo, sofreu tudo que o homem sofreu, passou por tantas coisas, mas a diferença é que ele não pecou, ele não pecava. Então, ele é um homem, mas ele não era um homem pecador. Ele fez a diferença no mundo. Por causa disso que a história conta antes de Jesus e depois de Jesus. Assim mesmo somos nós. Nós antes de conhecer Jesus e nós depois de conhecermos a Jesus. Então hoje há muitas igrejas evangélicas assim de linha, né? Que aderiram a costumes, a práticas que são combatidos pelos evangélicos históricos. Muitos têm restaurado a mediação clerical ao se colocarem como os únicos meios para interceder diante de Deus para a cura. Programa de rádio e TV convence o público de que a solução dos problemas e doenças está na oração poderosa, feita pelo pastor ou da corrente, né? Que muitos fazem, mas você tem acesso a Deus. O véu se rasgou lá do templo quando Jesus morreu, o véu foi rasgado de cima para baixo. Então, abrindo acesso para você
ter acesso com Deus. Você pode até pedir alguém para orar por você e tudo, mas você tem essa condição de falar com Deus, porque você é um indivíduo. Deus sabe da sua existência. E você não está aquém da presença de Deus. Deus sabe da sua existência, sabe onde você está. Então, você tem essa condição. Agora, você está diante de Deus. Então, hoje existe igreja para todos os gostos, né? Eu não estou aqui querendo criticar A, ou B ou C, mas você lembre-se que você é responsável diante de Deus. Você pode se chegar a Deus e Ele vai se chegar a você. Então, lá em Tiago diz que se chegarmos a Deus e Ele se chegará a vós. Se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele a dá gratuitamente. Então faça isso várias vezes, que você vai acabar entendendo quem é Deus. Porque você, com sabedoria, você passa a entender as doutrinas bíblicas. Por causa disso que os princípios bíblicos que você passa a fazer parte em sua vida, é mais fácil você entender as doutrinas bíblicas. Então tem várias doutrinas bíblicas. Doutrinas quer dizer o quê? Quer dizer ensinos. Ensinos de Jesus. Jesus diz um dia, aprendei de mim. Então as doutrinas é para você aprender de Jesus, aprender como ser dele, como ser um salvo, como ser um cristão. Então a Bíblia ela é repleta de ensinos para isso. Então a Bíblia diz que você erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, por que não conhecer? Por que não fazer parte, né, desse grupo chamado igreja, esse grupo chamado aí de cristãos, que há 2000 anos nós estamos aí no mundo aí, através dos séculos, a igreja vem crescendo, os cristãos vão se multiplicando, e é o reino de Deus que está aqui na terra. Então o reino de Deus, ele nunca para de crescer, como a parábola de Jesus falou do grão da mostarda, que o reino de Deus ele é permanentemente crescente, e não fica parado também, né? Você para o reino de Deus quando você para de crescer, mas o reino de Deus continua. Portanto, é preciso urgentemente enfatizar em nossas igrejas a competência e a responsabilidade do indivíduo no seu relacionamento com Deus em 3 aspectos. Ao responder à chamada divina, ao ir a Deus em oração para a solução dos problemas, ao tomar decisões que levam fatalmente a assumir as consequências. É interessante esses 3 aí, né? Ao responder à chamada divina. Você, quando se converte, quando você aceita Jesus, você está respondendo à chamada de Deus. Deus chama a todos, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Ao ir a Deus em oração para a solução dos problemas, você pode ir a Deus, como já havia falado antes, né? Você agora tem acesso a Deus através de Jesus. Eu disse que as nossas orações são em nome de Jesus. Ao tomar decisões que levam fatalmente a assumir as consequências. Ao ir a Deus em oração para a solução dos problemas. É isso que nós fazemos na oração. Nós vamos a Deus em oração para resolver aquilo que nos aflige muitas vezes. Muitas vezes nós temos incertezas, nós temos problemas nas nossas vidas, então nós vamos a Deus em oração. Interessante ao tomar decisões que levam fatalmente a assumir as consequências. Nós somos indivíduos responsáveis, então agora as consequências nós vamos ter, seja boas ou seja ruins, porque tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós plantamos, um dia colheremos. O que nós pensamos é o que nós somos. Então, cuidado com os seus pensamentos.
porque você vai receber as consequências disso, ou consequências boas ou ruins. Consequências é uma palavra assim que as pessoas a levam para o lado mal, né? E resultados para o lado bom. Mas, de toda maneira, essas duas palavras têm significado parecidos. As consequências todos terão, com seus atos, com suas palavras, com seus pensamentos. E qual têm sido os seus pensamentos? Qual têm sido as suas palavras? Então vamos voltar aqui. Apesar de competência do indivíduo, não vamos debandar para o individualismo exagerado. John Landers faz 3 ressalvas importantes sobre a competência do indivíduo. Nós somos livres, mas somos apegados a Deus. Nós temos livre-arbítrio, mas nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. E como falei antes, nós vamos colher o que estamos plantando. Então ele fala aqui de 3, né? Em primeiro lugar, a competência do indivíduo não indica que o crente dispensa a igreja. Ninguém deve, sob a bandeira do indivíduo, dizer: sou batista, posso ler a Bíblia e tirar as minhas próprias conclusões e tenho acesso direto a Deus por Cristo. Se fosse assim, Cristo não teria fundado a igreja, e a vida cristã é para ser vivida em comunidade, como atesta a leitura do livro de Atos. Então não é porque você é crente e agora você conhece Jesus e você vai ficar em casa. Você precisa da comunhão com os irmãos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a igreja é de suma importância. Aqueles que são realmente crentes, que creem em Deus, que têm Jesus no coração, ele quer participar da igreja. A igreja vai fazer parte da sua vida. Então, aquele que diz que crê, mas não quer comunhão com os outros, que fé é essa? Então, a comunhão é importante. É a comunhão que faz a pessoa. Você, ali na comunhão, você vai amar os irmãos, você vai perdoar, você vai estar em conjunto, você está aprendendo com as pessoas, com as experiências de outros. Nós muitas vezes aprendemos até com os erros dos outros. E atentar para os nossos erros, né? Isso aí você vê na comunhão. A igreja passa isso para a gente. Então lá nos louvores você está aprendendo, você está adorando a Deus, e você sozinho em casa você vai adorar a Deus? Você vai estar louvando, você estará em comunhão com os irmãos? Não está. Então por isso que ele fala aqui que é a necessidade de estarmos na igreja. A igreja é de suma importância para nós. Ninguém pode ser crente fora da igreja. Em segundo lugar, ninguém existe fora do seu contexto social. Todos nós somos resultado de uma família, de uma comunidade, né? Aristóteles já dizia: um homem é um animal social. Então, ninguém vive sozinho, ninguém é uma ilha. Então, ninguém vive fora do contexto social. Então, ninguém consegue viver isolado. Nem no tempo das cavernas ninguém vivia isolado, cada um tinha suas famílias. Então, por causa disso que o homem ele é criado de uma maneira que ele depende do pai, depende da mãe, e depois seus filhos vai acontecer a mesma coisa. Então, a família é importante. Mas quando você conhece a família de Deus, é aí que você vai entender esse valor da família, né? O valor de você ser um ser social, um ser que precisa de outras pessoas. Então você pode ser útil a outras pessoas e as outras pessoas serem úteis para você. Finalmente, o cristão não é isento da responsabilidade social. Devemos ser o sal da terra e luz no mundo, pois há uma boa base bíblica para uma vida no lugar do crente na sociedade. Então,
o cristão não é isento da responsabilidade social. Você passa a ser o sal da terra e a luz do mundo. No mundo, né? Do mundo. Porque o sal da terra o sal, quer dizer que o sal tempera. O sal em excesso estraga a comida, mas também sem sal fica sem gosto. Então, por isso que você é o sal, quer dizer, o sal tempera, adequa aonde você está. Aonde você está, você é o sal que vai temperar o ambiente. E a luz, que quer dizer o que você vai iluminar com a luz que você tem de Jesus em sua vida da agora em diante. Você agora em diante é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. Você agora, antes você era trevas, agora você é luz. E você sendo luz, a sua luz vai refletir na vida das pessoas. As pessoas olharão para você e verão a luz, né? E que sejamos realmente luz. E sejamos realmente esse indivíduo responsável, esse indivíduo que agora é uma nova criatura, esse indivíduo que agora conhece os princípios bíblicos, né? Você agora vai entender as doutrinas bíblicas, porque você agora tem os princípios bíblicos na sua vida. Então, você tendo os princípios bíblicos na sua vida, você vai entender as doutrinas. As nossas doutrinas falam de fé, de salvação, de quem é Jesus, de quem é Deus, de quem é o Espírito Santo, fala da morte, fala do céu e do inferno. Então, são vários ensinos que a Bíblia relata para nós que precisamos aprender. E você tendo os princípios na sua vida, os princípios de Deus na sua vida, é mais fácil você entender. Aquele que não tem a Jesus também não tem os princípios bíblicos, não tem os princípios cristãos. Então, Jesus, propriamente dito, são esses princípios que você está adquirindo agora. E que Deus assim o abençoe e nos abençoe a cada dia, que possamos a cada dia estar crescendo, né, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.